Vamos abrir em Tiago. Tiago 3. Capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Nós vamos aprender uma lição tão importante para as nossas vidas. Muitos irmãos imaginam que, porque oram, porque vêm à igreja, porque lêem a Bíblia, está tudo perfeito. Não, amados. A palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos. Ensinamentos que vai nos ajudar a viver uma vida poderosa de vitória sobre a terra. E nós temos que analisá-la e saber que tem mais de 50 versículos na Bíblia, muito mais de 50, que fala sobre a língua, que Deus nos exorta sobre a língua. E nós observamos nessa passagem, a língua é um membro pequeno, mas capaz de grandes coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear todo o corpo. Imagina que a tua língua, ela dá direção ao teu corpo. Ela dá direção à tua vida. A língua, as palavras, ela é capaz de mudar todo o curso
da nossa vida. Nós vimos o Rodrigo falando e dando testemunho de pessoas que começaram a falar diferente a respeito do seu trabalho. Com fé, lógico, com fé. Então, tudo mudou. A língua, quem não tropeça nas palavras? A Bíblia diz que todos. Tem alguém aqui que pode dizer assim, eu não tropeço nas palavras. Não. Nós tropeçamos. Mas, ele diz que aquele que não tropeça é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, a língua é um órgão tão importante na nossa vida, e que nós temos que nos empenhar em mudar a nossa maneira de falar. E aprender de Deus que muito mal, muitas coisas que hoje nós estamos vivendo, nós falamos no passado. E muitas coisas que você vai viver é o que você fala hoje. O que você fala hoje é o que você vai viver no futuro. E o que você falou ontem é o que você está vivendo agora. Então é tão importante. Ele diz que se nós, os cavalos, eles são domados e dominados pelo freio. Coloca-se o freio na boca do cavalo e dirige o corpo dele inteiro. Se puxa, ele para. Se solta, ele vai. Puxa daqui, ele vira para a direita ou para a esquerda. Mas ele está comparando a nossa língua e nos mostramos que nós temos que ter um domínio sobre a língua. Observe igualmente os navios, que sendo tão rijos, grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, a língua comparada a um navio. Um navio no mar, grandes ventos, ondas, grandes tempestades, quando ele está com o leme direcionado para o norte, pode ser a maior tempestade, que ele continua e o paradeiro dele vai ser no norte. Grandes tribulações da sua vida, da nossa vida, grandes ventos, circunstâncias adversas, mover do país, não será capaz de mudar a sua vida se você direcionar a sua vida com sua língua, conforme Deus te ensina e te mostra. Toda tempestade não é capaz de mudar a direção de um pequeno leme de um navio. E ele diz que o nosso corpo também é. Observa, ele diz também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Com a língua, você constrói grandes coisas e destrói grandes coisas. Você é capaz de construir, como destruir família, seus filhos, a sua vida. Uma igreja pode ser destruída com a língua. Você observa que nós, quando crianças, dependendo da palavra lançada sobre nós, nós ficamos velhos e aquela palavra volta. Olha o poder que ela tem na mente humana. Por isso nós temos que cuidar na nossa maneira de falar. A língua, quando ela fala mal falado, você é capaz de matar um amor, um relacionamento de um casamento. É capaz de matar
uma amizade de anos, de convivência de anos, é capaz de destruir aqueles que estão ao teu redor. Então ela se gaba de grandes coisas, mas quando ela é direcionada para o mal, ela é destruidora. A língua é destruidora. Ela destrói. Diz a Bíblia que a língua é fogo. Olha, a língua, diga comigo, é fogo. Que mundo de iniquidade. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. E ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Deus nos ensina que nós devemos falar segundo os seus oráculos. Mas muitos cristãos, por não aprenderem a respeito da língua, oram, buscam a Deus, fazem jejum, participam, lê a Bíblia, mas fala quando o diabo quer que ele fala. Não vigia e não doma. A língua tem que ser domada, porque Satanás, ele usa a língua para ferir, para destruir e para fazer tudo o que ele quer fazer. Ele usa a própria língua para o mal. Diz a Bíblia, fale bem, não fale mal. Abençoa e não amaldiçoa. Cuida. Então, quando você começa, pelo Espírito Santo, a ter domínio sobre as suas palavras, ele diz que o homem que domina, perfeito varão, capaz de dominar o corpo, domina as palavras. E por isso que é importante que ele diz, ele põe em chamas a carreira da existência humana. Você pode pôr em chamas toda a sua carreira. Você pode pôr em chamas todo o teu casamento. Você pode pôr em chamas toda a existência do teu filho, da tua casa. Muitos têm prazer em pôr em chamas uma igreja. Destrói, queima, com mentiras, com iniquidades. Ele diz que a língua, ela é posta ela mesma em chama pelo inferno. Satanás, ele tenta, a Bíblia diz assim, que o maligno não nos toca. Ai, como que o maligno não nos toca? Ah, eu estou aqui orando, buscando, e aí? O inimigo está fazendo? Mas você falou. As palavras que nós falamos, elas dão autorização para que ele trabalhe em nossas vidas, para que ele entre e destrua aquilo que Deus nos entregou e que nós conquistamos pela fé. Olha, você pode buscar a Deus, vir aqui, receber a cura, ficar curado milagrosamente. Mas se você sair daqui, ali, chegando no carro, você começar a falar contrário àquilo que você acabou de receber,
você está chamando de volta, abrindo a porta, e tudo aquilo que você recebeu e que foi destruído, ele tem autoridade para voltar na sua vida. Eu recebi, e agora? Perdeu. A língua nos faz perder as bênçãos de Deus. Por isso, é muito importante você observar. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Nós podemos domar. Deus nos entregou domínio sobre todas as coisas na terra, não é verdade? Ide, dominai. Como que nós liberamos o poder de Deus? Falando. Eu libero o poder de Deus falando. Quando eu falo. E também nós liberamos as obras de Satanás pela língua. Por isso ele diz, cuidai de vós mesmo. Nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veneno. O que é o veneno? O veneno, ele produz algo que mata. Salvação. A vida que está florescendo. Ele é capaz de matar todas as coisas com a língua. O homem que é sábio no falar, esse homem é perfeito varão. Então a palavra de Deus vem nos ensinando que não é somente o que nós buscamos a Deus na oração, mas praticar as verdades, esse conhecimento que é infinito. Jesus veio e ensinou e disse, olha homem, vocês serão julgados e condenados pelas palavras que saem. Toda palavra torpe que sair da tua boca será julgado e condenado. O homem é condenado pela sua própria palavra. Assim como ele fala, é assim como ele vive. Assim como você fala, é assim que você determina teu filho, a tua vida, as circunstâncias da tua vida. Também diz assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Não é bom que seja assim. Você precisa propor. Daniel, quando ele foi levado, ele propôs em seu coração a não se contaminar. Nós vimos que a língua, ela produz um veneno que estraga, que acaba com a nossa própria existência humana, com a nossa vida. Mas Daniel, quando ele entrou naquele reino, naquele palácio, ele propôs no seu coração não se contaminar. Diga assim, Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. E você tomando conhecimento daquilo que a língua produz, do que ela é capaz de destruição, você precisa agora, como cristão, propor no teu coração,
a não se contaminar com as palavras que vêm direto do inferno. Satanás cria situações, criam espeto que te espeta, para você dizer o que ele quer, para que ele possa autorizá-lo, para que ele possa agir. Cuide do que você fala. Observe o que você fala. Cuide das suas palavras, que é fogo, que é mundo de iniquidade. Veja com que você usa as palavras. As suas palavras, muitas vezes, é contra a sua própria vida. Você fala aquilo que vai te destruir. Você diz aquilo que é a sua destruição. E nós estamos vivendo um tempo difícil nesse mundo, nesse momento agora. Tempos difíceis. Por quê? Porque os homens estão falando, anunciando tudo que é mal e ruim, segundo o inferno. Mas você, homem de Deus, cristão, não leve a tua vida para a destruição. Mude as suas palavras. Mude a sua maneira. Propõe no teu coração não se contaminar. Proponha. Não vou contaminar a minha vida com as palavras que vêm do inferno. Diz a Bíblia aqui, ela assim, ela é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Pelo inferno. O diabo tenta, lança pensamentos. O que você pensa a respeito da sua vida? Quem é você? Como que você se considera? Como você se vê? Aquilo que nós vemos espiritualmente falando, aquilo que eu vejo, é isso que eu falo e é isso que eu creio. Visão. Qual é a maneira que você vê o teu trabalho hoje? Visão. Como você vê a tua família? Visão. Quando nós queremos construir algo, a primeira coisa que nós fazemos é visão. Começa a ver, começa a enxergar, começa a cultivar no seu coração as promessas, a palavra que Deus garante para nós. Para que a tua boca não seja fonte dupla de água viva e de maldição, de bênção e de maldição. Você será julgado pelas palavras que saem da tua boca. Você será condenado por elas. Então veja o que você propõe no teu coração. Veja hoje o que você propõe. Palavras duras suscita ira. Palavra dura suscita ira no coração do teu filho, no coração do teu marido, da tua esposa, no coração daqueles que te cercam. Palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, o que ela faz? Desvia, apaga o furor. Ela apaga o furor. Palavras que edificam, palavras que constroem, palavras de amor, é capaz de mudar todo um casamento. A palavra que sai em amor, ela transforma um relacionamento. Nós observamos que a razão de não existir relacionamentos em geral,
Tem pessoas que não sabem se relacionar em casa, no trabalho, com ninguém. Ele é sempre um homem iracundo, cheio de palavras duras, movido pela força diabólica da ira. Pessoas de indignação, estão indignados. Então começam a lançar veneno nas suas palavras. Tem pais que amaldiçoam seus filhos e leva eles a cadeias de demônios e ficam presos. Coloca eles aprisionados em cadeias por causa das palavras que saem da nossa boca. Não convém, meus amados, que seja assim. A boca que louva, que adora a Deus, tem que ser a mesma boca que edifica, que levanta, que... A palavra de Deus diz aqui em Isaías 50, versículo 4. Ele diz assim: o Senhor Deus me deu língua instruída, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Você sabe dizer uma boa palavra ao cansado? Você sabe dizer uma boa palavra àquele que chegou cansado, trabalhou, fadigado no seu casamento, na sua vida, com seu filho? Você sabe olhar, compreender, para edificar, para construir. Também diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Será que pode? A mesma fonte, ela jorra água doce e água saloba? Seria uma água amargosa? Jorra, amados? Hã? E o mesmo homem, ele pode louvar a Deus e depois amaldiçoar os homens, na qual feita a semelhança de Deus? Ele pode fazer duas coisas? Não, amados. Por isso Deus está nos alertando. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo, ele adquire o domínio próprio. Somente o Espírito Santo de Deus, quando nós o buscamos, quando nós nos entregamos, nós recebemos poder para dominar as nossas palavras. A primeira coisa que o homem precisa dominar, a mentira. Toda palavra que sai da boca do homem em mentira, ela vem direto do inferno. Porque o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. Então, toda palavra precisa ser dominada. Toda palavra que nós falamos, primeira coisa quando nós convertemos, é dominar e não dizer mentira. Porque toda mentira, ela vem do diabo. Ela vem do inferno. O homem que não dominou a mentira, ele está ligado diretamente com o inferno. Ele tem por pai o diabo, a mentira, a maledicência. Amados, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida, porque eles murmuraram contra Deus diante de todas as maravilhas
que Deus propôs a eles. Eles murmuraram. Eles tinham, pela manhã, durante o dia, a nuvem que não deixava o sol. E à noite, a coluna de fogo que aquecia. Eles tinham maná que caía todos os dias. Eles passaram pelo Mar Vermelho, onde o mar se abriu. E murmuravam, e murmuravam. E lastimavam. Vendo Deus fazer as maravilhas, não o glorificaram como Deus. Caíram em maldição. E Deus diz assim: vocês não entrarão na terra prometida. Vão ficar 40 anos pelo deserto, rodando o deserto. E não vão sair do deserto. Até que a nova geração possa crescer e entrar na terra. Só Josué e Caleb que entrou. O resto do povo não entrou. Por quê? Porque murmuraram perante o Senhor. Murmuração é algo gravíssimo perante a Deus. Recebendo toda a glória de Deus, recebendo todas as bênçãos de Deus, não enxergaram o que Deus estava fazendo. Mas antes cederam e não domaram as suas línguas. Domínio sobre a língua. Tem um outro versículo que diz que a língua é fogo consumidor. A minha língua é como uma pena na mão de um escritor. Olha que sabedoria. Ele transformou a língua dele como uma pena de um habilidoso escritor. Um escritor habilidoso, ele não escreve qualquer coisa. Ele é cauteloso. Ele pensa para escrever. Assim também devemos ser nós. Pensar antes de falar. Não perder toda a tua existência humana, toda a sua fé, tudo que Deus te entregou, você, em poucas palavras, deixa o inimigo roubar e levar tudo embora. Não. Nós precisamos aprender a construir a nossa vida de fé. Deus propôs a nós e nos entregou todas as coisas. Não foi verdade? Mas nós precisamos. O que é fé? Fé é ouvir, falar e agir. Não é? Fé. Falar faz parte da fé. Se você diz, eu tenho fé, eu vou receber, tal. Amém. Ora. E fala contrário àquilo que você orou, certamente você nunca irá receber. Porque as suas palavras matam a sua fé. E a palavra de Deus hoje é para você e para nós. Proponha no teu coração a não se contaminar com as palavras. Assim como Daniel fez. Propôs no coração a não se contaminar. Proponha no teu coração a não falar palavras que o maligno quer que você fale. A observar, porque o que ele faz? Ele lança seta que te fere, palavra dura, suscita a ira para você dizer. Mas você proponha no teu coração a não se contaminar com palavras que vêm do inferno. Você quer isso, meu amado? Você quer? Ele diz que nós não somos capazes de domar, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é poderoso para nos ajudar. Não porei
coisa imunda diante dos meus olhos. Por quê? Porque aquilo que você vê, de repente as suas palavras estão proferindo. Você fala segundo você vê, segundo você assiste. Ele diz que o nosso coração, diga o meu coração, se farta com as palavras da minha boca. Como está teu coração? Observa o que você tem falado. Observa as palavras que você tem falado todos os dias. É espelho. As suas palavras tornam-se um espelho para você enxergar o teu coração, se está inflamado, se é um coração que arde em ciúmes, se é um coração cheio de veneno, contaminado com veneno. Ah, amados, cuidado com as palavras. Quantas pessoas é capaz de envenenar com pequenas palavras? Envenena. E o outro cai na morte por causa de palavras. Quantas pessoas ouvem algo e as palavras saem de uma expressão e ele é capaz de pegar a mesma palavra e enchê-la de veneno e contaminar o coração do outro com as mesmas palavras que saíram até em amor. Mas ele é capaz de jogar no outro numa contaminação mortífera, que mata, que é capaz de destruir. Quantos são mortos pelas palavras? Quantos matam pelas palavras? E hoje nós estamos vivendo tempo de que você, igreja, precisa aprender a falar. Que você, nós, chamados por Deus, escolhidos por Deus, para mudar o mundo. Jesus mudou o mundo. E nós, como a igreja, precisamos, nesse tempo agora, levantar palavras que edificam. Imagina se a igreja é plantada para edificar, para construir, para levantar, para sustentar, para erguer uma cidade. Se nós falarmos segundo o inferno toma conta dessa cidade, será um caos tremendo. É ou não é? Você precisa aprender a abençoar o teu irmão, a enxergar com palavras, com visão de bênção, visão. Não olhe os defeitos, olhe a virtude. Porque a Bíblia diz que nós completamos um ao outro. Não é? Somos um corpo. Para a mão existir, é necessário ter um braço e um antebraço. Senão a mão não pode existir. Não é verdade? Nós precisamos um do outro. Nós precisamos a construir. Eu sei que tem pessoas que foram inflamadas pelas palavras do inferno. Estão vivendo dias maus pela contaminação de palavras que saíram da boca de alguém. Tem pessoas assim? Levanta a tua mão. Fica de pé, vamos orar. Estão inflamados por palavras. Palavras duras, talvez. Quer abrandar teu coração? Você quer ficar livre? Quer, amados? Levanta a tua mão. Diga, eu quero. Querem ficar livre
dessa contaminação que vem lá do inferno, por palavras, então levanta a tua mão e fale com Deus. Toma posição. Ninguém pode fazer um voto a Deus sem refletir perante o Senhor. Levanta a tua mão bem para o alto. Senhor, meu Deus, eu proponho no meu coração, assim como Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, porque ele propôs no teu coração. Eu me proponho, em o nome de Jesus, a não me contaminar, não permitir que a minha língua contamine todo o meu corpo, a minha existência, a minha vida, e com ela eu seja julgado e condenado pelo nosso Deus. Mas eu me proponho a fazer com que a minha língua seja como a pena de um habilidoso escritor. Eu vou ser pausado para falar em nome de Jesus. Senhor, coloca um anjo de sentinela, guarda na minha boca com as minhas palavras, em nome de Jesus. Senhor, a partir de hoje, eu quero construir a minha vida, construir a minha família, eu quero construir tudo que eu almejo de ti, através da minha palavra, da minha boca. Senhor, usa-me para abençoar as pessoas, para levantar as pessoas. Coloca em minha boca palavra de poder, em nome de Jesus. Me ensina, coloca em minha língua palavras que saibam falar no momento certo aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está ferido, as pessoas que precisam de mim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, move o teu poder pelo Espírito Santo, constrói em mim algo forte, poderoso, para que eu possa viver o melhor de Deus na terra e cumprir o teu propósito, em nome de Jesus.